Boa noite, graça e paz. Boa noite, querido. Graça. Aqui é o pastor Márcio Cruz e a pastora Antônia Cruz. Na nossa 11ª live de casais. Eu queria já iniciar pedindo perdão aos irmãos, por causa de um problema técnico aqui. Atrasamos alguns minutinhos. Nós estamos aqui iniciando para participar, para somar com você, para que você possa estar conosco nessa live e você, de uma maneira que possa convidar pessoas participando também conosco, tá? Orando conosco, tá ok? Então, não se aborreça conosco, temos atrasado, tá ok? Mas convide pessoas. Vamos estar orando no final. E o que Deus vai falar com você? O que Deus vai falar com você? E você vai poder somar na vida de alguém. Além de receber conteúdos, né? Porque vamos estar aqui falando da palavra do Senhor. Você vai somar com alguém. Eu queria convidar você nesse início para estarmos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 16. Gênesis 16. Vamos estar lendo aqui os versículos de 1 ao 3, para poder estarmos aqui comentando sobre a precipitação no casamento e que você possa estar meditando nessa passagem. E já aproveito para convidar alguém, tá ok? Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3. E vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite de quinta-feira, noite em que nós estamos aqui contigo na 11ª edição de casais, do live de casais. Aqui diz assim, versículo 1 do capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Amém? Então estamos aqui vendo uma passagem em que um casal que tinha uma promessa de Deus, e esse casal ali, naquele momento ocioso em que parecia demorar a promessa, porque tem pessoas que acham que Deus demora muito. E aí eles tomam uma atitude que pesa na vida do casal. Porque não gerou só um problema para o casal em si, mas para uma geração futura toda, porque ali na Palestina até hoje paira essa briga em função de uma atitude errada. Então vamos falar sobre precipitação, tá? Que é um fato, como nós iniciamos dizendo aqui, ele, a partir de uma espera, entra-se naquela ociosidade e toma essa atitude às vezes que vai repercutir na vida afora do casal. Então, nesse momento, eu quero convidar você para estar conosco nessa live. Eu vou estar orando e convido você para que você possa, nesse momento que nós oramos aqui, ao termo, você convida alguém para estar conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma esse trabalho nas suas mãos, nessa 11ª live. Nós pedimos que o Senhor venha tomar nas suas mãos cada vida, cada casal que está conosco, somando nesse momento. Que teu Espírito possa alimentar as nossas vidas, meu Deus. Onde houver um casal agora necessitando de uma oração, de uma palavra, de um calor humano, para que ele possa ser abençoado nessa noite. O que é que ele esteja nesse momento ouvindo essa palavra, que o Espírito venha abençoá-lo, em nome de Jesus. Então nós queremos aqui, dando continuidade com essa palavra, e aqui eu vejo uma postura de um casal, porque nós temos em mente o seguinte: casamento, ele passa por fases. O casamento passa por fases. E sabemos que não existe uma receita pronta para o casamento. Não existe. Quem assim achar está enganado. Não existe, eu vou escrever assim, fazer assim, fazer assim. Porque cada dia algo novo acontece. Então não tem como ter uma receita, um passo a passo a seguir no casamento. Que ele é construído, como eu disse, diuturnamente, ambos ali estão somando uma vida do outro. Então, uma receita pronta, e
mas é possível seguir algumas dicas para que o casal se previna de momentos difíceis, de situações, circunstâncias adversas que vêm, para tentar parar ali a vida do casal, para tentar dificultar a convivência. Então existe situações que você pode se espelhar em alguém, ou a partir de pequenos, de situações mesmo que se levantam e você sente que é errado, você começa a tentar acertar. Tentar ali aparar as arestas para que tenha uma vida frutífera. Então, como eu disse, não tem receita pronta, mas tem dicas que você pode seguir para tentar acertar, ok? Depois vai definir, vai falar sobre essa precipitação. Então aqui nós vimos um casal que tinha uma promessa de Deus. Abraão e Sarai, eles tinham uma promessa do Senhor. Deus disse que daria a ele um filho. Só que ele tinha uma idade já adiantada, assim como ela. E de tanto esperar, eles decidem ali, aconselhada por sua esposa, pegar a serva Agar e conceber com ela. Então, olha, no momento ali, muitas das vezes, que está sendo apertado por uma situação em que parece que Deus não está ouvindo, nós temos uma tendência muito grande do casal vir tomar atitudes sem pensar, tomando um impulso, no fragor ali, como diz no quartel, no fragor da disputa. Toma-se uma atitude e pode ter uma repercussão muito ruim. Então nós aconselhamos que os casais, além de estar conversando ali um com o outro, possa verdadeiramente ter a vida no altar do Senhor. Para que, e se possível for, peça conselhos a quem você confia, a quem você vê que é um casal idôneo, uma pessoa, um homem ou mulher, uma senhora, casais que você vê ou que você conhece e sabe que tem uma vida que pode somar com você. Então, tome conselhos, porque é louvável que casais ou que pessoas tenham mentores que possam lhe ajudar em um momento de necessidade. Então, nesse momento, eu convido você precipitação a meditar nisso. É queda, é caída, é uma descida rápida, e no sentido figurado é rapidez em tomar uma atitude, é uma irreflexão. Isso é precipitação. Então, muitas das vezes, nós nos precipitamos, né, com as nossas atitudes. E às vezes são atitudes que lá na frente, futuramente, não vai ser boa para a nossa vida. Mas porque a gente entende que Deus, ele deu livre-arbítrio para o homem. O homem, ele tem total, ele pode escolher o caminho que ele quer seguir. Eu posso escolher o caminho que eu quero seguir. Ou eu posso escolher ir para o norte, como posso escolher ir para o sul. Vamos dizer assim, Deus, ele nos deu esse livre-arbítrio. Ele coloca diante de cada um de nós bênção e maldição. Nós é que escolhemos o caminho que vamos seguir. Eu posso escolher bênção, como eu posso escolher maldição. Então, a precipitação é uma rapidez em a gente tomar uma atitude sem uma reflexão. Então, nós tomamos você vê o caso de Abraão e Sara. Tomaram uma atitude, mas não estudou, não refletiu na consequência que aquilo poderia dar. Poderia acontecer, não refletiu. E interessante que ele nem questionou. Ele apenas cedeu a uma orientação errada da sua esposa, ele não questionou. Ele tinha uma promessa. Se ele questionasse, não, mulher, vem bem, não vamos por esse caminho, Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Não, ele cedeu e não mediu as consequências. Então ali nós vemos que muitas das vezes o casal ele pode passar por essa situação, porque como sempre dizemos, os problemas acontecem na vida de todo mundo. Só que é importante estar alinhado por isso. Estar acertando, conversando. Aí erra-se menos quando se conversa, porque um pode orientar o outro. Então não é bem assim, vamos tentar dessa outra forma. E ver ali, de acordo com o que a palavra diz, dentro das possibilidades do casal, de acordo com a atmosfera ali, de acordo com o dia a dia,
os projetos de vida do casal, toma essa atitude. Mas muitas das vezes a pessoa toma mesmo por ansiedade ou por ociosidade. Aí atropela essa vontade de Deus. Eu lembro, certa feita, eu me lembro que tinha uma irmã, e essa irmã, ela me pediu conselhos sobre a sua filha, sobre casar a sua filha. E ali ela veio tecendo elogios sobre o rapaz, uma pessoa assim, assado. E ali nós tínhamos uma responsabilidade com os jovens naquela época. Fiquei durante um ano apoiando o trabalho da mocidade, porque ficou um vazio ali, uma lacuna, e alguém tinha que preencher. Eu conversei com o pastor presidente e ele assumiu a mocidade. Fiquei um ano com eles, minha promessa era ficar um ano e depois passaria para alguém. Treinaria alguém, assumiria ali aquela responsabilidade. Então fiquei um ano com aquela mocidade e interessante que ali eles conversava com eles, que eu já era casado na época, e minha esposa também dirigia um outro departamento da igreja, meus filhos eram de outros departamentos, adolescentes, jovens e tal. Então eles conheciam minha vida. Então eu tentei passar para eles as experiências que nós já havíamos aprendido com o tempo, dando conselhos, levando para instituições para visitarem, e várias coisas. Só que tem um detalhe que, certa feita, essa mãe de uma das jovens veio pedir uma orientação e, como eu disse, ele teceu muitos elogios a respeito daquela pessoa que casaria com sua filha e tal. Só que tem um detalhe, no final ela falou, não, só tem um detalhe, ele não é cristão, mas é uma pessoa muito bacana. É uma pessoa que gosta muito da minha filha e tal, tal. E como ali estávamos falando me pediu orientação, me permitiu falar daquela forma. Então eu aconselhei, apesar de a senhora ter esses elogios sobre a pessoa e tal, mas pensa bem, sua filha vai casar com uma pessoa que não está praticando o mesmo ato de fé dela. Vai casar com uma pessoa que futuramente vai ser esposo e ambos não professam a mesma fé. Como é que vai dar certo? A Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Eu disse que não pode ter um jugo desigual. Não, mas era muito bacana e tal. E eu percebi que a minha resposta não agradou muito àquela pessoa. E por insistência, ela veio e autorizar a profundidade daquele relacionamento, e houve ali uma união, eles se casaram. E tempos depois começou a acontecer algumas coisas que normalmente acontecem no casal, porque no momento que soltou vendo flores, não viu que as flores também têm espinho, tudo eram flores. Passou um tempo e a irmã começou a apresentar alguns problemas, só que não queria falar comigo, porque eu havia dado conselho. E começou a dificuldade, começou o casal se agredir, começaram já a moça não frequentando mais a igreja e tal. E aí, certa feita, eu vi ela reclamando e chegou para mim para conversar. Eu falei com a senhora. Porque uma coisa é a pessoa estar na mesma fé, e também não está isenta de problema, mas pelo menos vão estar de acordo. Agora, a Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Que não pode se ter no casamento ali julgo desigual. E olha, a senhora pediu conselho, eu dei agora. Se uniram agora até que a morte separe. E ali uma pessoa ficou um tempo sem falar comigo, que não aceitou também a resposta, mas plantou, o que plantou, colheu. Por quê? Tomou uma atitude precipitada e aquela ociosidade que estavam os jovens ali querendo se conhecerem, querendo ali trocarem as carícias de casal, eles esqueceram que lá na frente eles iriam passar por problemas, outros conheciam, né? Que não seria resolvido porque teriam pensamentos diferenciados. Ele pensaria segundo a natureza humana e ela, por sua vez, por conhecer a palavra, ia querer se prender a tomar algumas atitudes. Então não deu certo, o casamento não deu certo, foram muito infelizes naquele relacionamento, mas tudo por falta de um aconselhamento. Então, é importante que... Falta de ouvir. De ouvir uma orientação. Porque pediu orientação, só não quis seguir a palavra que foi dada. Então lá na frente, houve um baque muito grande na família, né? Tanto dos pais como daquela jovem,
nas duas famílias houve um problema sério, porque não deu certo, era briga o tempo todo, e tudo porque não seguiu uma orientação, se precipitaram em tomar uma atitude. Então, o casal, é importante isso. Se conhecerem o Senhor, ou mesmo se não conhecerem, que conversem. Que tomar, se for errar, vão errar os dois juntos. O que não pode é tomar atitudes precipitadas a ponto de chegar lá na frente e dizer assim, foi culpa sua, porque você não me ouviu. Eu falei que não era assim. Então a precipitação, ela realmente estraga um relacionamento. Ainda mais... A etimologia da palavra precipitação, ela vem do latim, que quer dizer entrar-se para baixo. Entrar para baixo. Atirar-se para baixo. É interessante, né? Atirar-se para baixo. Então, a etimologia da palavra. É uma coisa interessante. Por isso que Jesus fala, né, que a gente... nós não devemos nos precipitar, né? Tem que... até o senhor ensina no livro de Mateus a sentar e colocar na ponta do lápis. Isso é planejamento. Né? Isso chama-se planejamento. Só que muitas das vezes a pessoa não quer esperar. Entendeu? Quando a Bíblia diz no Salmo 41, né, esperei com paciência no Senhor, e na realidade as pessoas não querem esperar. Aí se não espera, sai do local da situação ali que seria abençoado. Eu tenho como também base e orientação a parte da Bíblia que fala sobre, no livro de Êxodo. Fala que quem age com precipitação é louco, a Bíblia fala. A Bíblia fala, né? Então a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, eles eram guiados pelo Senhor por uma nuvem. De noite era uma coluna de fogo, que além de proteger dos animais ferozes do deserto, a nuvem também clareava o caminho por onde eles teriam que passar. E de dia aquela nuvem, que era um anjo do Senhor, se transformava numa coluna de... Durante o dia a nuvem cobria do sol, e o sol escaldante não matava no deserto. E à noite uma coluna de fogo. Mas interessante que a Bíblia orienta que quando eles a nuvem paravam, eles tinham que parar. E quando a nuvem se movesse, eles tinham que se mover. Então, o que pode ocorrer muitas das vezes é que a nuvem para, mas a pessoa está impaciente e não quer parar. Ou a nuvem se move, mas a pessoa acha que não é tempo. Não vou tomar essa atitude agora. E não vai. Então, isso não é saber ser submisso à palavra do Senhor. É se precipitar. Ou se omite e não faz, ou faz fora do tempo. Então, muitos casais têm esse defeito de agir fora do tempo do Senhor. E muitas das vezes em desacordo. Ou então combina para errar, como ficar dando Ananias e Safira, né? Então tudo isso é a falta de ouvir a voz de Deus. Provérbios 14, 29 diz assim, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. É interessante, né? É interessante que... Tem que ter cuidado com a precipitação. A precipitação. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 14, aqui também uma orientação tremenda. Mais um exemplo de uma pessoa que não soube esperar, que não soube ouvir conselhos, que não soube ali eliminar da sua vida aquela ociosidade. Aqui, ó, o capítulo 14, versículo 1. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Não é interessante isso? Ele ali se precipita, por quê? A mulher agradou os olhos dele. E quando se casa por causa do físico, quando se casa porque... Uma coisa é você estar com uma pessoa
e trocar confidências e conversar e cada um ir para sua casa e dormir na sua casa, só se contar dias marcados, horas marcadas, sem aquele compromisso de todos os dias estarem juntos. Então, isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que vai conviver dia e noite debaixo do mesmo teto, é diferente. Então, não se pode se precipitar por isso. Porque muitas das vezes pode acontecer isso, da pessoa admirar alguém por só conhecer de vista. Mas quer conhecer a pessoa? Vai morar com a pessoa. Habita com a pessoa. Porque de repente é agradável, mas porque não mora junto. E muitas das vezes a pessoa é presa pelo olhar e nessa ociosidade de tem que ter alguém, tem que fazer, tem que ser, faz como Sansão. Os olhos dele viram aquela mulher filistia. E a mulher era de um povo estranho ao povo dele. Tinha muitas mulheres no meio do seu povo, mas ele achou por bem casar com aquela mulher. E foi a sua desgraça. Porque ele tinha um chamado de Deus. Seus pais tinham um propósito, havia feito um voto com Deus. E tudo aquilo foi quebrado por causa de uma precipitação. De uma postura, uma tomada de atitude errada de Sansão em escolher uma mulher fora do arraial do seu povo. Então, a precipitação pode ferir, pode machucar. Então, se está orando ao Senhor e pedir uma resposta, como casal, como família, em projeto, que é uma coisa que vai beneficiar ambos, aguarde no Senhor. Não tome uma atitude precipitada que pode, lá na frente, inclusive, lá na frente, pode entrar naquela guerra de acusações. Você é culpado? Não, você que é culpada. É você. E essa pode acabar com o relacionamento, pode acabar com o casamento. Então vamos ter esse cuidado de sentar e ali anotar, planejar. Está avaliando, né? Avaliar justamente os negócios que vamos fazer, avaliando as decisões que nós vamos estar tomando, refletindo, né? Nas compras que vamos fazer, com temos certeza. Que estar refletindo. Com nas certeza. Viagens, né? Em tudo tem que ter uma... Não podemos ser precipitados. Em tudo. E interessante é isso também. E isso aí como casal, né? Como casal. Porque às cristão vezes, ou não? Cristão ou não. Porque a consequência da precipitação é a morte, a consequência da precipitação é a invalidez, a consequência da precipitação é o prejuízo, essa é a consequência da precipitação. Até porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher, ele se fará. Então, por que não sentar os dois para conversarem? Porque eu vou repetir. Muitas pessoas se precipitam por... não, vou me embora, vou me divorciar. Se precipitam, podendo esperar, podendo calma, esperar, não tomar decisões com a cabeça quente, com a cabeça quente, né? Então, tem pessoas que por exemplo, tem mulher que ela, ao invés de apoiar o seu marido dentro da igreja, não, ela tira o seu marido dentro da igreja, ela se precipita com as atitudes dela, com a atitude dela, ela se precipita, tirando, esfriando, né? Então a gente tem tudo na nossa vida, nós temos que estar refletindo e pensando. Alinhar os pensamentos, né? Tudo. Alinhar. Porque é claro, cada um tem um traço característico, né? Cada um tem sua personalidade. Mas é por isso que existe a conversa. Nós somos seres sociais e temos que conversar. Então temos que entrar em acordos, né? Porque Deus vai sempre... O que Deus faz? Eu digo isso com muita convicção dentro da igreja. O Senhor, ele une propósitos. Então, é importante entender isso e não deixar de ter uma vida salutar por causa de precipitação. Então, esses exemplos que nós lemos aqui são exemplos... Você falou sobre Sara, né? Sobre Agar, Sara e Abraão, né? Sobre Sara e Agar, né? O resultado foi Ismael, pai dos árabes, e Isaac, pai dos judeus, e um conflito que se estendeu por gerações e continua até os dias de hoje. Tudo por causa de uma atitude errada. Esaú, a sua escolha precipitada. Porque foi ali interessante que a partir de Abraão e Sara reverberou toda a geração a partir dali.
né, foi contaminada por um erro, né, de um ato impensado. A precipitação nos torna escravos. A precipitação nos torna escravos. Deus não nos fez para sermos escravos, nos fez para ser livre, né? Então, mas por nos precipitarmos, quando eu vou casar, não quero nem saber, ou vou me separar, ou vou me divorciar, ou vou... Uma precipitação, ela nos torna escravos. Porque casamento precipitado, sem ouvir os pais, sem ouvir o pastor, sem ouvir o líder, tem sofrimento e tem angústia. Porque fruto de atitudes erradas, né? Então, por isso que o bom de se conversar é isso. É você, por exemplo, se nós errarmos, você vai errar junto. Tem como acusar o outro. A gente conversou. Tem que ter essa postura. Se errarmos, se erra junto. Se cair, cai junto. Mas também se alcançar a vitória, conquistar a vitória, se alegra junto. Tem esse negócio de alegrar um, o outro ficar... ele foi, eu fiquei. Não. Aqui o importante é isso. Aprendemos assim. De rir junto, chorar junto. Também para rir com os que rir, chorar com os que choram. Então, para isso, tem que se respeitar a unicidade. E andar em acordo. Andar em acordo. Não pode deixar o ego falar, não vou me curvar para ela não, eu sou homem da casa. Eu não vou nada, se eu concordar com ela, eu vou ceder. O que nos faz, assim, às vezes, tomar uma atitude precipitada é quando nós entramos em uma aflição, quando acontece algum problema. Então, às vezes, ao invés da gente falar assim, não, peraí, vamos ver o que Deus está falando, vamos orar, a gente já toma logo aquela decisão precipitada, e depois a gente fica pensativo naquela decisão que pode prejudicar nossa família, ficamos pensativos naquilo, mas já tomou. Já foi. Interessante que você está falando, eu estou lembrando aqui da vida de Jó e da sua esposa, que é totalmente contrária da situação de Abraão e Sara. Porque Abraão, ele ouve Sara e erra, ele não questiona. E toma uma atitude que desgraçou com toda a geração a partir dele ali, do casal. E Jó foi ao contrário, Jó perdeu tudo. Abraão e Sara. Isso, porque eles erraram, ela permite que a sua escrava se una à sua esposa. Sim. E depois que entra a guerra entre as duas, porque uma começa a peitar a outra, e depois toda a geração a partir deles ali, né, na nação em que eles, da nação deles, ali até hoje tem guerra. Já com Jó foi diferente. Jó perde tudo, o capítulo 2 diz isso. Jó perde os filhos, perde os bens, ele fica em estado de miséria, o seu corpo é tomado de enfermidade, depois, em seguida até seus amigos o acusam. Interessante que no desespero, naquela dor, a sua mulher vê o casal passar perdendo tudo. Aí ela deixa que o inimigo usa a boca dela e fala, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque ela ficou ali chocada de ver a aflição, né? Por a causa integridade dele. Veio a aflição, veio a dificuldade, aí já começa, a boca já começa a lançar palavras que vai destruir a união, que vai eu acho interessante, né, isso, filho? Eu acho interessante é que ela chega a falar para ele, amaldiçoa teu Deus e morre, porque o diabo estava revoltado com a integridade de Jó. Então ele usa mesmo, quem tem ali, ele vai usar quem? Quem está do teu lado. Quem tá próximo. Aí ele amaldiçoa teu Deus e morre. Ele podia ter feito como Abraão, né? Deus permitiu isso tudo e que nada. Ele fala, mulher, como uma louca falas tu. A precipitação. Ele cortou ali. Então, vê bem, os dois estavam passando as mesmas aflições. Mas ele, mesmo em meio à luta, mesmo em meio àquela dor que ele estava sentindo, ele repreende a mulher. Ele diz, como uma louca falas tu. Porque a razão diz o seguinte, não, os dois estão sofrendo, Deus vai até entender. Ele podia falar, é mesmo, mulher, como é que Deus me abandonou? Como é que Deus fez com a gente isso? Mas não, ele repreende aquela palavra. Ele repreende aquela postura da esposa, coisa que Abraão não fez. Então ele não se acomodou ao que estava passando. Ele não se precipitou e obedeceu o que a mulher falou no momento de dor. Ele tomou uma postura de quem não. Que é isso?
Que isso? Que jamais, ele não aceitou amaldiçoar Deus ali e cair sem vida, não, foi nada disso. Ele não aceitou isso. Só que muitas das vezes, quando nós passamos por dificuldade, nós somos tentados a agir precipitadamente. E com isso, não que as pessoas imaginem o seguinte, não, Deus vai entender. É um momento de dor. Mas a Bíblia diz que nós temos o quê? O que diz Salmo 46:10? O que diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então o Senhor é bem claro. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Entendeu? Então é um momento, nós temos que estar muito atentos, ainda mais diante do que temos. Essa é a ordem de Deus. Aquietai-vos. Mas a gente infelizmente, ser humano, a gente não consegue se aquietar, a gente quer logo resolver, e nós tomamos atitudes precipitadas. E colhe-se o quê? Consequências ruins, né? E nós estamos saindo no momento em que as nações ficaram paradas por 2 anos nessa situação de pandemia. Então, não tem uma nação que não tenha sofrido, perdido ali muitas pessoas. Então, o que acontece? Que houve ali, a partir da pandemia, houve uma situação nova. As pessoas tiveram que se flexibilizar e mudar, as empresas mudaram. Países aí, mudou o ritmo de vida, o nosso Brasil mudou, o Brasil foi um antes e agora um outro após a pandemia, o mundo também. Então, teve que haver essa flexibilização, essa mudança, essa adequação. Então, o que acontece? Nesse momento, as famílias, quer dizer, os casais, têm que estar andando junto, passo a passo. Como diz no quartel, no som do bumbo, o pé direito no bumbo. Porque senão, o pé esquerdo no bumbo, perdão. Senão, o que vai acontecer? Não vai conseguir adequar a situação momentânea que passa as nações, não vai se encaixar e são uma série de atitudes erradas, precipitações e erros, porque não vai ver respaldo, não vai ter resposta no que está fazendo. Então é muito importante que nesse momento, ali no convívio do casamento, não se possa que seja ele ou seja ela, cai a ficha, peraí, não é assim, vamos buscar o Senhor. Porque Deus quer ser incomodado. Deus quer que nós busquemos, ele diz, buscai o Senhor enquanto é tempo, invocar enquanto se pode achar. Então diz, batei, abrir-se-vos-á. Ele fala só bater, ele fala batei. Ele diz em Jeremias 33:3 o quê? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então nós não sabemos o tamanho da sua aflição. O casal que nos ouve agora, eu não sei o que está se passando com a vida de vocês. Mas uma coisa eu sei, Deus é fiel para te responder. Não toma atitude errada, não se precipite. Que eu vou embora, não aguento mais essa situação. Não aguento mais essa tua fidelidade na casa do Senhor. Não aguento mais isso. Eu vou embora. Você não quer me acompanhar? Busque o Senhor e confia nele. Espera no Senhor. Não adianta falar que confia em Deus da boca para fora. Porque como o Senhor fez ali, como o Espírito Santo fez, levando Jesus para ser provado no deserto, no capítulo 4 de Mateus, nós também temos as nossas obras provadas. A Bíblia diz que as nossas obras são provadas no fogo. E aquilo que é palha vai queimar. Então não adianta falarmos da boca para fora, porque os casais, ainda mais de casais, ainda mais de família. Como o diabo investe contra a família? Como o diabo investe contra os casais? E é importante os casais estarem de mãos dadas. É importante os casais estarem buscando o Senhor e medindo passo a passo, e conversando, e somando, e não importa. Se tenta que retardar o processo, mas o importante é fazer os dois de mãos dadas. Não importa, faz a lista de prioridades. Isso pode esperar, isso não tem que ser agora, isso pode ser depois. Faz uma lista de prioridades. Mas o importante é o casal estar de acordo. Como a Bíblia ensina, que não tem como andar dois juntos se não estiver de acordo. E a Bíblia diz que o povo do Senhor,
O ser humano em si, não só o cristão dentro da igreja, mas é a falta de conhecimento que faz as pessoas errarem. E muitas das vezes a resposta está do lado. Às vezes a resposta está no próximo passo. E a pessoa se precipita e deixa de ser abençoada. Quantos vão embora minutos antes do milagre acontecer? Quantos? Eu lembro de um irmão que estava numa empresa e essa empresa, havia falecido o pai e a filha era a única herdeira. A filha foi assumir a empresa. E esse irmão cristão trabalhava nessa empresa. Isso é fato. E esse irmão, ele muitas vezes chegava ali, poxa, pastor, não estou entendendo, não era como nesse tempo eu não existia o pastorado ainda, já era ordenado, não existia o pastorado. Eu auxiliava no trabalho. E eu estava ali, participava dos serviços ali e tinha conhecimento. O próprio pastor na época me contou esse fato. Que a pessoa reclamou algumas vezes com o pastor não dá, pastor, eu trabalho na hora certa, eu tenho que vir embora. Ali, aquela jovem senhora que me chamou para fazer serão, não sei qual é a intenção dela, eu não quero fazer serão, vem embora. E muitas vezes ela me chama para fazer serão, eu não quero fazer serão. Aí, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, então a pessoa pediu uma orientação, deu uma resposta. O pastor falou, por que você não tenta um dia só pelo menos fazer serão e ver qual é a proposta dessa moça? O que o serviço vai te oferecer? Tenta pelo menos um dia fazer um serão. E aí depois, mais uma vez, aquela jovem senhora veio e convidou para fazer serão. E ali, ele ficou depois da hora, ele fez o serão, o trabalho dele, desde com afinco, como ele sempre fazia. E ali fez uma vez e viu que nada de anormal aconteceu. Pelo contrário, ele foi beneficiado, ganhou as suas horas extras e tal. Aí fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí acostumou-se a fazer serão. Aí, tempos depois, a moça convidou ele para o escritório. E falou, senhor fulano de tal, eu estava testando o senhor. Porque nós temos aberto aqui na empresa um quadro para gerenciar, responsável para as equipes de trabalho. E nós vimos no Senhor essa pessoa, mas eu queria testar o Senhor. E tendo visto o seu trabalho, a sua atenção, o seu zelo, e eu queria, nesse momento, fazer uma proposta para o Senhor. Se eu passar a assumir a gerência aqui da empresa. Ele ficou de boca aberta, porque ele estava pensando mal. Ele não queria se sujeitar, ele não queria atender o conselho que ele pediu ao pastor. E quando ele resolveu atender, ele foi abençoado. Provérbios 15, 22 diz, os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, na multidão de conselhos, há o quê? Sabedoria. O próprio Salomão diz isso. Então, não se exima de pedir orientação, pedir um conselho. Não seja orgulhoso ou orgulhosa a ponto de não ouvir alguém te falar alguma coisa de positivo. Porque se for uma coisa que não vai te produzir nada, uma coisa que não bate com, até inclusive com a palavra do Senhor, que não vai servir para te edificar como orientação, não vai te enriquecer em conteúdos, entra aqui e sai aqui. Não vai ficar preso a isso. Às vezes pega tudo que te coloca na mesa. Você come o que é bom e abstém-se do mal. Retém o bom, abstém-se do mal. Então, se você pedir um conselho a alguém, tenha essa sabedoria. Retenha o que é bom. Aquilo que não se identifica com o seu... que você vê que não vai ter produtividade, você deixa de lado. Mas não se exima, não se furte de pedir um conselho, uma orientação. Então, os casais têm que se esforçar para viver uma vida assim. É importante o casal se esforçar para que eles possam se orientarem, um ser conselheiro do outro. Caso ainda pare uma dúvida, vá para uma terceira pessoa, mas não tome atitude que vá prejudicar o relacionamento do casal. Não é viável que se faça assim. Até porque não tem como culpar Deus depois. Não tem como dizer, Deus foi culpado, não. Pelo contrário, ele ensina que não se deve ser precipitado, não se deve se andar ocioso, deve sim buscar a ele, receber orientação, tomar posturas que você sabe que vai glorificar a Deus.
Porque até se você tomar uma postura com uma boa intenção e estiver errada aquela situação, mas você for sujeito a Deus, o Espírito vai falar com você, vai falar com o casal, e vocês vão entender que é o Espírito Santo falando, e vão acertar. Porque não quer dizer que vocês vão tomar uma postura e não vão errar. Pode acontecer. Eu conheço vários exemplos de pessoas que tinham vários empreendimentos e quebraram, fracassaram. Um exemplo, posso falar porque foi falado em público. O próprio pastor Malafaia diz isso. Que ele quebrou de vezes, aí, eu não lembro a quantidade exata, mas ele teve empresas que quebraram até que ele acertou. Então, não quer dizer que você, porque tem uma boa intenção e por ter temor a Deus, não possa errar. Agora, o importante é você entender que você errando, o erro também é um professor. Os erros na nossa vida, eles podem nos orientar, porque eu fiz assim e errei. Pô, vem filha, vamos conversar nós dois aqui. Lembra que dizendo assim, 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 e não deu certo? Vamos tentar de outra maneira agora? Qual foi aquela opinião que você me deu mesmo naquele dia? Vamos ver dessa maneira que você falou. Tem que haver esse acordo. Que não pode, dentro desse relacionamento, tomar essa atitude, porque não, eu vou tomar porque eu sou mais sábio. Não, aí por sua vez ela pode falar, não, eu vim de uma família que tinha assim, um padrão de vida X, mais elevado do que o da sua família, eu sei o que é como fazer o certo. Vai haver disputa, mas se entenderem e não haver essa competição dentro do casamento, porque tem casais que competem um com o outro. Tem casais que passam a vida ali, um querendo provar que é melhor que o outro. Ainda mais se, já no início, haver uma diferença, uma divergência, alguma coisa. Por exemplo, um fez faculdade, outro não fez. Um era de família nobre, outro era de família humilde. Aí, se não afinar isso antes do casamento, após o casamento, isso vai ter vai ter uma tendência muito grande de descontrolar o relacionamento, porque os problemas virão e coisas que não são resolvidas vai para debaixo do tapete, lá na frente vira uma muralha. Então é importante conversar, entrar em acordo e entender. Se acertar, glória a Deus. Se errar, errar os dois juntos. Mas não fique ocioso, nem precipitado, nem toma atitude precipitada. Mas busque o Senhor. Porque, igual o apóstolo Paulo dizia, se viver é lucro, se morrer é ganho. Então, se você está de acordo, meu irmão, se vocês errarem, o diabo não vai ter como acusar. Porque foi fruto de um acordo. Foi fruto de uma parceria. Erraram, bate no chão, sacode, bate a roupa, tira a poeira e vamos tentar de novo. Não pode se frustrar porque errou. E não pode deixar de fazer com medo de errar, porque tem muitos também que não fazem, né? Tem casais aí que tem tudo para se agigantar e Deus honrar. Mas a pessoa, às vezes, com medo, não toma atitudes. De repente, um exemplo, de repente, a mulher tem uma mão para fazer uma comida que é uma bênção. De repente, faz um prato gostoso em casa, todo mundo gosta. De repente, o esposo, ou vice-versa, é um cara que sabe administrar, uma pessoa que sabe administrar, aí se une ela com a mão de obra, ele com a sabedoria da administração, monta-se um negócio, começa um empreendimento e vai longe. Porque vai ser mão e luva, vai calçar um com o outro. O côncavo conversa ali, dando certo. Mas aí o que acontece? Não tem acordo, não tem parceria. Pelo contrário, um sabe bem uma coisa, outro sabe bem outra coisa. De vez unir os dois saberes e ali os dois se somarem juntos, não, começa a disputar um com o outro. Eu sei, tu não sabe. Isso aqui eu sei bem, mas tu sabe isso, eu sei isso. Eu vou guardar o que eu sei, tu guarda o que tu sabe. Perde os dois e não glorifica a Deus. Então é importante entender assim. Se você tem dentro de você um conteúdo que vai agregar valores para o relacionamento e por sua vez ela também tem, une-se os dois. Sentam. Vai para a ponta da caneta e a ponta do lápis. Vê o que pode dar certo. Entendeu? Vê ali. E a partir dali, tome-se postura. Dá um passo de fé, busca o Senhor. E também, e mesmo, como eu falei, mesmo se errarem, houve um acordo, houve uma conversa. Não vai ter aquela frustração de, poxa, não te ouvi, né? Pô, chato. Ou então aquela acusação, eu não falei contigo. Então, por isso que é importante não se precipitar e dar o passo juntos. Naquele pensamento, naquela conversa.
Tá bom, vamos dessa forma. Então, tá, vamos, no momento, o seu planejamento está mais adequado, porque nós temos em mente, nosso foco. Mas se porventura nós errarmos, vamos colocar o meu em prática, o casal sabe, vai falar o quê? Ok. Mas se for um casal que vive um UFC, não vai dar certo. Não vai, por quê? Um vai esperar o outro errar para jogar na cara. É importante entender dessa forma. Aí é diferente. O diabo não vai ter como ter brecha para poder acabar com o relacionamento de um casal que não se precipita, mas que toma atitudes diante do Senhor. Amém, amém. Amém? Vamos orar nesse momento, porque de repente tem pessoa nos ouvindo nesse instante e tem até amanhã vai tomar uma decisão, né? Mas reflete primeiro na sua decisão, pede conselhos, pede ajuda para ver se fala com Deus em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, falar com Deus. Isso. Reflete na sua decisão, seja qualquer coisa. É um emprego? Analisa bem. Isso. Conversam os dois, depois apresenta a Deus. Ó, Senhor, nós chegamos a esse acordo aqui, nós temos em mente isso, isso e isso. O nosso objetivo é esse. E eu pensei assim, ela pensou assim, desse jeito. Mas nós vamos tomar essa decisão aqui, nesse momento, nós vamos tomar essa decisão de fazer assim. Mas, Senhor, nos dê sabedoria, porque se lá na frente não der certo, nos mostra qual é melhor a coisa a ser feita. Porque o projeto dela é esse. Qual o melhor, Pai? Então nos dê sabedoria. Aí temos que ter essa hombridade, irmão. Essa simplicidade de entender, tá bom, então vamos fazer o seu projeto. Cede. Ou então, vou fazer o meu. Mas que haja acordo. Não se precipite, porque Deus não vai ter culpa se você errar. Mas se você apresentar a Deus e errar, o próprio Espírito Santo vai te conduzir. Porque Deus vê na nossa vida que nós temos espaço para Ele opinar, para Ele dar graça, direção. Agora, continuar abre o coração e tapa os ouvidos para o Espírito Santo, como vai dar passos assertivos? Porque o Senhor diz em João 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. É importante entender isso. Ele diz, eu sou a videira e vós as varas. Se estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo que quiser e vos será feito. Então é Deus, irmão, é a palavra do Senhor. Então nessa noite que você possa guardar isso. Não se precipitem. Não fiquem ociosos. Mas a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Então aquelas arestas a serem aparadas, ele fará. Vai dar sabedoria para você, para esse casal lindo que nos ouve nesse momento. Deus vai dar sabedoria para vocês apararem as arestas. Amém. Amém? Porque no caminhar vai afinando. Depois que der o primeiro passo, aí vendo ali o que pode mudar. Tem que dar esse primeiro passo, inclusive, abrindo aquela porta da flexibilidade. Ok? Não é para fechar, não. É para abrir a porta da flexibilidade. E mudar o que tem que se mudar. De vez em quando para, refaz o plano. De vez em quando vê onde está errando, o que pode acertar. Entendeu? Vê o que pode... Mudando isso por aquilo, o que pode melhorar. É importante isso. Porque lá na frente é que você vai colher os frutos. Agora é hora de trabalhar. Então vamos estar orando agora. Tá ok? Vamos orar ao Senhor. E Deus vai te visitar onde quer que você esteja, ok? Amém. Vou estar orando aqui pelos homens, como sempre fazemos. Pelo casal? Ela pede que ore pelo casal. Então vamos estar orando agora. E a Mamônica, onde quer que ela esteja agora, a Mamônica, como está orando aqui. E com certeza nós temos colocado a sua família na mão do Senhor. Nosso irmão também, Carlos José, aí em Portugal, pediu também oração. Nosso irmão Jefferson, profeta Jefferson, vamos estar orando aqui. Amém? E por nossa nação. É fundamental isso neste momento. Orar por essa nação, para que Deus possa dar graça ao nosso presidente, para que nós possamos ali viver o nome do Senhor ser glorificado nesta nação. Vamos estar orando. Amém. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça por essa palavra, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, que nós temos convicção. Amém. Que a tua palavra é a bússola para as nossas vidas, meu Deus. Verdade. E nesse momento estamos aqui falando a casais que estão agora em alguns lugares de manhã, de tarde ou noite, Pai. Onde chegar essa palavra, que chegue também a graça e o favor do Senhor.
Toca nessa pessoa que ela esteja neste momento, Senhor. Talvez esse homem, essa mulher, esse casal de noivos, como nosso irmão Valdemiro ali na África, Senhor, toma nas suas mãos, casal novo de empreendedor, e quando estão esperando uma resposta do Senhor para dar um passo de fé, Senhor. Verdade. Então, nesse momento, toma nas suas mãos, onde quer que esteja agora esse casal, Pai. Noivos, talvez iniciando um namoro ou já casados. Amém. E que tem em mente um projeto, dois ali, em parceria, Senhor. Toma nas suas mãos, dá sabedoria, Pai. Sim. Ventila nos ouvidos deles uma resposta, Senhor. Que você possa dar a eles convicção, Pai, de dar passos de fé. Que possa dar eles ali graça, Senhor, para que eles possam vencer os obstáculos que se levantam. Toma nas suas mãos também esse, Pai. Esse casal que teve um empreendimento, que talvez tenha fracassado, quebrou na caminhada. E de repente o Satanás tem colocado na mente deles que se acusem um ao outro que erraram. Senhor, nesse momento derrama a graça dos céus de uma maneira tremenda. Senhor, abençoa essas vidas. Onde quer que eles estejam neste momento. Colocamos também diante do Senhor o presidente da República, Senhor, nossa autoridade constituída nesta nação. Toma nas suas mãos, assim como cada país, ó, para que nos ouve neste momento, toma ali as direções dos países, os presidentes, os líderes, ó Deus, onde é rei, que os reis sejam abençoados, onde, ó Pai, não importa o sistema de governo numa nação, mas estamos líderes em suas mãos neste momento, e glorifica o teu nome, porque a tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação. Então, nesse momento, Pai, derrama da tua graça, toma nas suas mãos. Toma também nesse momento, Pai, aquele homem, aquela mulher que talvez estejam em divergência, Pai, porque algumas coisas deram errado. E por isso, Pai, existem acusações no relacionamento, não estou entendendo o que fazer. E de repente parou para assistir essa live, até da base de curiosidade, mas nesse momento, fala ao coração dele e ao coração dela. Pai, derrama da tua bênção sobre eles, da tua graça, do teu favor. Então também esse casal que pensou em se separar, porque a desculpa da incompatibilidade leva muitos casais a não se cederem, a não ouvir o que ele e o que ela fala. E a tua palavra nos dá um conselho em que a mulher sábia edificar toda a história com suas próprias mãos, mas também um homem sábio também pode edificar o lar. Então toma nas suas mãos neste momento, onde há um conflito familiar, que caia por terra agora esse espírito da confusão. Aquele que diz que vai embora, aquela que diz que vai embora, não tem mais jeito, Pai. Derrama do teu poder agora sobre esse relacionamento, refaz essa aliança. Amém. Toma a casa da nossa irmã Mônica, Pai, sua família, que são servos do Senhor. Pai, visita eles, abre porta de emprego, Pai, honra a fé dessa família. Toma o nosso irmão Jefferson, sua casa, seu filho Júnior, Deus, abençoa. Toma Bruno e o Pablo, Deus, essa criança no ventre, Pai, abençoa tremendamente. Honra, Senhor, abençoa, fala ao coração deles dois, Pai, assim como cada casal jovem nesse momento, Pai, onde haver agora um casal, Pai, passando por dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, Pai, visita nesse momento, toma nas suas mãos, toma agora esse que sofre, esse que chora, Senhor, mas que nesta noite a tua graça possa alcançar essas vidas. Eu entrego nas suas mãos aquele casal que está enfermo, ó Deus, aquele casal que precisa de uma resposta de cura nessa noite. Toma nas suas mãos. Aquela mulher que está agora no leite, esperando uma criança com problema para nascer, Deus. Entra com graça, com favor agora e toca no ventre, Senhor. Porque a palavra diz que é o Senhor que toca no ventre da estéreo, Pai, e faz ela ser mãe de filhos. Toma nas suas mãos. Toma nas suas mãos o irmão Carlos José em Portugal, Senhor. Toma sua família, a irmã Úrsula, seus filhos, ó Deus, toma nas suas mãos. Onde quer que seja agora uma vida, alcance dessa oração, Pai. Que ela seja abençoada. Eu creio pela fé. Nós cremos que ouviremos neste canal, Deus. Pessoas contando o testemunho da graça alcançada. Contando o testemunho que a resposta chegou na hora em que ele estava precisando de uma resposta. Então eu entrego nas tuas mãos e pela fé nós já cremos no agir do Senhor. E nós te agradecemos, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, que vem reina para todo sempre, Senhor. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. E nós, como sempre, agradecemos a você que dispôs de um tempo para estar conosco nessa live. Mais uma vez, eu ratifico aqui o pedido de perdão pelo início atrasado, por causa de problemas técnicos, mas que você possa estar conosco na 12ª live. Essa foi a 11ª.
Assim permitindo o Senhor, na próxima quinta-feira, às 21 horas, Brasil, estaremos aqui fazendo a 12ª live e contamos com a sua presença. Nós temos um casal de convidados que vai estar conosco aqui assim que eles tiverem condições. Estão um pouquinho distantes, estão na África, né? Nosso irmão empreendedor, irmão Aldemiro e a sua noiva ali vão estar aqui falando sobre empreendimentos de casais, né? Que querem para começar seus negócios e vão estar conosco. Conversamos ontem, queremos comentar alguma coisa hoje e assim que puder vamos estar agendando para estar passando para vocês, tá ok? Espero Deus, irmão. Beijinho no coração e até a próxima, assim permitindo Deus. Tá, então fique com Deus, uma noite de descanso e despedindo de você dizendo Shalom Adonai. Deus te abençoe e te guarde. Então, uma noite de descanso em nome de Jesus.